Aqui, agora eu estou trazendo o senhor Gabriel Pompeu, galera. Ele que é piloto há 20 anos, investidor há 17, MBA Gestão Empresarial e assessor de investimentos, galera, há 3 anos. Liberdade de dividendos há 4 anos. Olha só, estou trazendo aqui o Gabriel. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se apresente aí, então, Gabriel. Quem é o Gabriel? Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com o podcast do Bigode. Sou Gabriel Pompeu. Eu atingi a liberdade financeira com dividendos há alguns anos. Funciona, vale a pena. Não é rápido, mas também não é demorado igual o INSS, que as pessoas fazem. Estamos aqui hoje para falar sobre investimentos, desmistificar algumas coisas e outras dúvidas que possam surgir. Certo. Para quem está começando, senhor Gabriel, o senhor como assessor de investimentos é que fica ali no caso encarregado de orientar os clientes, é isso? São 5 profissões que existem no mercado financeiro. O Brasil separou as 5, mas os outros países não existe essa separação. O assessor é um, consultor é outro, tem gestor, planejador e também tem o analista. Então são as 5 profissões do mercado. Elas são parecidas entre elas na maioria das vezes, mas um pouquinho que separa, o Brasil resolveu fazer a separação. No caso, eu sou plugado a uma e inclusive investimentos no exterior. Desvantagem é que é só nessa plataforma, né? Eu não posso indicar outros produtos, mas nem precisa também, porque já está completo por aqui. Certo. E me diga uma coisa, para todo público hoje investir? A pessoa pode ter um assessor de investimentos e investir 100, R$ 200 por mês ali, sou assalariado, só posso investir esse. Chega a ter acesso a esse profissional que investe só essa quantia de dinheiro hoje ou o senhor acha que não vale a pena? Bigode, pode me chamar de você, tá? Vale a pena. Eu acho que nosso país é carente, tá? A gente sabe, como a gente sabe se uma coisa é muito ou pouca, é comparando com outros. O Brasil, comparado com outros países, tem uma taxa de investimento muito baixa. As pessoas não costumam investir. E certamente ninguém começa investindo um alto valor. Então, sim, está acessível para qualquer pessoa. Eu acho que tem que ser feito. Nós temos hoje muita informação gratuita. Obviamente, a pessoa vai precisar se dedicar se ela quiser aprender, mas se ela não quiser, ela pode contar com a gente, que é assessor, que já está no mercado e trabalha com isso. Então, qualquer valor já está disponível para investir. Hoje você tem tesouro direto do governo a partir de R$ 30, você tem ações de empresas a partir de R$ 4, então a própria Copel está R$ 9 a ação, então qualquer um pode comprar. Sim, então, realmente tem ações bem baratas. E o que você falou aí é verdade, porque, assim, suponhamos que R$ 200, R$ 300 parece que não é muito dinheiro, mas somado isso a 10 anos investindo, por exemplo, acaba se tornando uma verdadeira bola de neve, né? É isso que a gente vê muitos assessor de investimento recomendando, né? Na verdade, a gente está concorrendo com o INSS, que é muito fácil, né? Porque, de novo, quando a gente compara,
as pessoas ficam 35 anos, 37 agora anos, os homens, ficam 37 anos contribuindo e as mulheres 32? Isso hoje, né? Vai ter outras reformas que vão praticamente piorar. E elas ficam 37 anos contribuindo para se aposentar com um salário muito pouco, ou uma renda muito pouca. E o máximo que se pode aposentar no Brasil pelo INSS é R$ 7.000. Então, qualquer pessoa que ganha mais do que 7.000, se ela não fizer nada, ela vai se aposentar com 7.000, que é o teto do INSS hoje. E a tendência é piorar, porque ah, antigamente o teto do INSS eram 20 salários. Hoje o teto são 5 salários mínimos. Eu acredito que com o salário mínimo subindo acima da inflação e os demais benefícios só acompanhando a inflação, em vários anos vai cada vez mais ficar a diferença do teto bem menor. Então, assim, é muito fácil a gente fazer comparações. Obviamente, as pessoas que são empregadas registradas não tem como fugir do INSS. Agora, a gente pode falar sobre, por exemplo, uma manicure, um cabeleireiro, um dentista, que eles são autônomos e eles não contribuem para o INSS, eles têm que pensar em alguma alternativa, né? E hoje nós temos os investimentos como uma alternativa muito, muito saudável comparado com o INSS. Inclusive, eu estou para indicar a vocês um canal de uma faxineira que ela mostra os investimentos dela, que ela tem mais de R$ 100.000 em ações e fundos imobiliários e que as rendas que ela recebe das ações e dos fundos imobiliários já estão perto de ultrapassar a renda dela com as faxinas. Isso no YouTube, de graça. Nós temos, então, vários exemplos. Realmente, hoje a informação descentralizada e distribuída, ela leva ao conhecimento de todas as pessoas, né? Por exemplo, o YouTube, ele leva a pessoa a ter mais um pouco de acesso a diversos tipos de conhecimento, né? Então, até pensando nisso que eu fiz essa série de vídeo aqui, eu não sei se você acompanhou, agora há pouco eu trouxe uma advogada aqui da Previdência, da Previdenciária, né, para explicar aqui os direitos sobre autistas, por exemplo, e que ele explicou no grupo. Mas voltando ao assunto, a questão aí que geralmente os assessores de investimento recomenda renda fixa para quem está iniciando, né? Mas para quem está iniciando também é interessante a questão dos fundos imobiliários, porque é mais fácil de estudar, ou não? Sim, concordo. Os fundos imobiliários, quando a gente fala em bolsa de valores e que sai do ambiente de renda fixa, entrando na renda variável, os fundos imobiliários são a porta de entrada que facilita para que as pessoas tenham conhecimento de como funciona a compra e a venda de cotas, né, ou de ações na bolsa. Eles têm uma variação de preço menor comparado com as ações, e os fundos imobiliários pagam dividendos mensais, coisas que nas ações não se tem, né? Só 3, 4 empresas do Brasil que pagam dividendos mensais, e que são pouquinho comparado com o valor dos fundos imobiliários. Outra coisa é que o imóvel é fácil de explicar, né, para uma pessoa. Como que um fundo imobiliário de shopping ganha dinheiro, é óbvio que é mais fácil explicar para as pessoas do que como uma fábrica de móveis vai ganhar dinheiro, por exemplo. Então a porta de entrada acaba sendo muito pelos fundos imobiliários. Entendi. E você também recomenda a criptomoeda ou não? Criptomoeda, ela entra em outro tipo de investimento. Nós temos 2 jeitos de se medir riqueza das pessoas. Um jeito de se medir riqueza é patrimônio, e o outro jeito de se medir riqueza é renda. Então, você tem, por exemplo, pessoas que herdaram uma fazenda de muitos alqueires, elas são consideradas ricas por causa do patrimônio que é a fazenda.
Só que se essa fazenda não gera renda, essas pessoas são ricas em patrimônio, mas com uma vida modesta em renda. E também tem o contrário, né? Por exemplo, um juiz, um desembargador que tem um alto salário, ele tem uma renda alta, mas e se ele gasta tudo com viagens, restaurantes e não guarda nada, ele é rico de renda, mas não é rico de patrimônio. Então, as criptomoedas, eu acho que elas devem se encaixar para pessoas que buscam patrimônio e não renda, porque elas não vão pagar jamais renda, mas elas se encaixam para quem quer valorização patrimonial. Imaginam que uma fazenda, um investimento em patrimônio, que um dia, se a pessoa quiser usufruir, vai ter que ser vendido. Entendi. Outra questão também, assessor de investimento, na questão de day trade, compensa contratar de day trade, não, de swing trade? Compensa contratar um assessor de investimento e fazer swing trade? É o seguinte, eu acho que conhecimento, ele é abundante, às vezes é gratuito e às vezes ele é pago. E se você tiver algum ganho com o seu assessor, eu acho que você deve contratar ele. Na verdade, os assessores, eles nasceram sem remuneração do cliente. Eles ainda são, em grande parte, remunerados pela corretora. Então, quando o cliente compra um produto num banco ou numa corretora, uma parte desse produto é remunerado para o funcionário, seja o gerente de banco, seja o assessor da corretora. E, teoricamente, a grande discussão é se as pessoas estão cegamente confiando em gerentes de banco ou assessores de corretora, elas podem estar lidando com uma pessoa que não vai estar defendendo os interesses da pessoa, só defendendo interesses de produtos que remuneram. Quanto a swing trade, o Brasil tem 20 mil assessores de investimento e muito mais gerentes de banco. Eu acho que se você tem esse perfil, você quer trabalhar com swing trade, e você quer uma ajuda, se você encontrar um profissional, assessor de investimentos, que possa te ajudar com esse swing trade, porque tem assessor de investimento que só sabe fazer renda fixa. Tem assessor de investimento que não sabe swing trade, ou então, se você se deparar com um, porque são 20 mil no Brasil, eu acho que vale a pena sim. Mas geralmente as pessoas elas têm vontade de fazer as coisas eh, sem ajuda, fazer sozinho mesmo. E aí, nesse caso, então, talvez não faça sentido. Ah, entendi. A questão do swing trade aí, para quem, o pessoal às vezes que chegou e não entende, é você comprar uma ação, o day trade você compra e já vende que imediato, pessoal. O swing trade você compra e aí você já demora um pouco a mais para vender, né? É aí que entra o profissional, que eu falei da questão do profissional aí, do assessor de investimento, porque ele teria essa expertise em olhar todo o mercado e falar, olha, agora compra e agora você vende. É isso mesmo, né, Gabriel? A definição técnica, a definição da legislação tem a ver com tributação e tem a ver também com o tempo. A gente chama de day trade quando você compra e vende uma ação ou um fundo imobiliário no mesmo dia, né? E swing trade, qualquer coisa que passa de um dia para o outro. Pode ser uma semana, um mês, um ano. Então, de fato, o swing trade é qualquer coisa que é mais de 24 horas. Obviamente, existem pessoas que fazem swing trade de uma semana, existem pessoas que fazem de um ano. Aí a gente já começa a mudar um pouco para de day trade, swing trade e position trade, que é fazer uma posição por 6 meses, um ano. Também é perfil, não tem certo e errado, né? E volta naquele assunto de patrimônio, né? Então, uma pessoa que compra uma ação por um preço, com o intuito de revender por um preço maior, volta naquela definição de
aumentar o patrimônio sem ter uma renda. Porque, veja, se você tem uma casa de aluguel, você não vai ficar reformando ela para vender, você vai reformar ela para manter o aluguel. E fundos imobiliários e ações de dividendos é a mesma lógica. Geralmente, as pessoas, elas acumulam fundos imobiliários e ações de dividendos para ganhar renda, ao invés de ganhar valorização e vender, que é o caso também das criptomoedas, que não pagam dividendos, mas que podem se valorizar. E aí a pessoa vai ter que vender para poder usufruir. A questão da criptomoeda, ela pode valorizar muito, né? Como pode desvalorizar, né? Não tem não é que nem as ações ou o fundo imobiliário que pode manter ali um equilíbrio, né? A criptomoeda, ela não tem esse equilíbrio, né? É, é assim, quando você compra uma coisa e com o intuito de ganhar dinheiro, você imagina que alguém vai querer pagar mais caro que você, né? Então, se eu for num leilão de quadros lá em Londres para comprar um quadro de uma obra de arte e pagar 10 milhões, é porque eu imagino que daqui a uns anos esse quadro vai estar valendo um pouco mais. Criptomoeda também, ou um terreno, que eu compre um terreno para revender depois. A, a expectativa no mercado acionário também acontece com pessoas que fazem day trade ou swing trade com o intuito de fazer trade em inglês é comércio, né? Então, se você parar para pensar, um supermercadista que ele compra óleo, sabão em pó, produto de limpeza, né? Compra das fábricas e revende com lucro. É um comércio, não deixa de ser. E existem pessoas que fazem comércio com ações ou criptomoedas. O, os investimentos também no mercado acionário, que é o que eu faço com o meu dinheiro, é na participação de acionista, né? Então, vou te dar um exemplo. Nos anos 90, os postos Ipiranga, eles tinham 1% de participação no Brasil. E o Brasil tinha uma frota de 1 milhão de carros. Hoje, a frota do Brasil é de quase 100 milhões de carros e os postos Ipiranga têm 20 e 25% do mercado. Então, assim, quem comprou uma ação dos postos Ipiranga na década de 90, multiplicou o patrimônio por muito, tá? Porque acompanhou o processo de criação de riqueza, né? Então você imagina ter poucos postos com poucos carros e hoje ter muitos postos com muitos carros. Obviamente também tem o contrário, né? Então, por exemplo, a companhia de telefone Oi, que já foi a terceira maior do Brasil e hoje está prestes a falir, não para de perder clientes, inclusive não existe mais o celular da Oi, quem estava dentro, obviamente, perdeu, né? Então, assim, nada mais existe, nada mais, nada menos do que você participar do projeto. Você tem empresas que jamais vão falir, por exemplo, a, a Copel do Paraná, Energia Elétrica, ela, ela atende 15 milhões de consumidores e essas pessoas, mesmo que elas viajem, fiquem sem consumir, elas têm uma taxa para pagar. Ou, se elas quiserem usufruir, né, assistir TV, ter micro-ondas, elas vão pagar mais. E então, assim, são empresas que não têm concorrência, porque a gente chama de monopólio natural, que os consumidores são obrigados a comprar da Copel. E empresa lucrativa, e que enriqueceu os acionistas que participaram nos últimos 10 anos do projeto. Então, quem comprou uma ação da Copel e se segurou por 10 anos, com certeza foi remunerado por isso, e bem remunerado. Com relação ao Copel, o senhor acredita que você, né? O Gabriel gosta de ser chamado de você. Você acredita, Gabriel, que a Copel ela vai valorizar com a privatização? Isso vai ficar muito bom para os acionistas? Qual que é a projeção? Você já fez uma análise assim sobre essa empresa, assim, de como que será ou Geralmente, não? sim, sim, geralmente, todas as empresas que se privatizaram, elas tiveram valorização, tá? Obviamente, a Copel já se valorizou nos últimos tempos, prevendo a privatização.
Então, a questão é, já está no preço ou não? Na minha opinião, a Copel é um bom ponto de partida e para quem quiser começar no mercado acionário, não só visando a privatização não, mas o histórico dela, tá? Ela sempre pagou bons dividendos, sempre remunerou bem o acionista, e eu acredito que vai continuar assim. Você nunca deve só pensar nisso, obviamente, mas é um bom ponto de partida, na minha opinião, sim. Você lembra, Gabriel, qual a sigla da Copel que você CPLE. acha que vale? CPLE? A A Copel 6 ou a tem. 3? Eu prefiro a 6. Por quê? Geralmente, a 3 ela tem menos negócios, a gente chama de liquidez, paga um pouco menos de dividendos, porque tem direito ao voto. A 6, então, ela tem uma maior liquidez, ela, né, tem mais negócios, e você pode ganhar no aluguel das ações e também na venda de opções. E também um dividendo um pouco maior. Mas, assim, lembrando, se a empresa triplicar de tamanho, todos que estão na Copel vão enriquecer, e seja na 3 ou na 6. Não, o pensamento de longo prazo, tanto faz, mas eu tenho a tendência de preferir a 6 nesse caso. Então, Gabriel, a questão principalmente de quem está começando a investir, o pessoal às vezes prefere até fundo imobiliário, né? Porque o fundo imobiliário pinga todo mês, né? O pessoal costuma dizer, né? Já a CPLE 6, ela é só uma vez por ano, é isso? É duas vezes por ano, alguma coisa assim, né? Isso. A CPL 6, se não me engano, são 4 vezes por ano, tá? Até a gente depois posso verificar isso aí. Mas você tem razão, os fundos imobiliários, eles são todos os meses. E tem um negócio que é o seguinte, Bigode. Voltando ao exemplo que eu dei sobre os postos Ipiranga, tem também um exemplo muito bom das lojas Renner, que nasceram na década de 90 com 4 lojas em Porto Alegre e hoje tem mais de 400 lojas no Brasil. E voltando ao exemplo de criação, multiplicação, um fundo imobiliário, eu vou dar um exemplo, o maior fundo imobiliário de shoppings, que é o XP Malls, o XPML11, que tem participação em 30 shoppings, e começou com 2, 3 shoppings, jamais um fundo imobiliário vai crescer sem usar dinheiro dos outros. E uma empresa pode crescer sem usar o dinheiro dos outros. O que eu quero dizer é o seguinte, quando uma lojas Renner saiu de 4 lojas para 500 lojas, ela enriqueceu quem participou desse processo. Mas o XP Malls, quando saiu, um exemplo, o fundo imobiliário de 4 shoppings para 30 shoppings, ele não enriqueceu as pessoas, porque houve novos sócios entrando com novos dinheiros. Não foi uma criação de valor, foi uma distribuição, foi uma. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não foi uma coisa que se multiplicou sozinha, foi uma coisa que se multiplicou com novos sócios. Entendi. Nesse caso é o XPLME11, isso? XPML11, Ah, XPML11. que é um excelente fundo imobiliário, não tenho o que falar. Inclusive, rende mais do que o IFIX, mais do que a Selic. Mas veja no que eu quero dizer, eu estou falando de multiplicação de patrimônio. Você, com renda, tá? Você tem a possibilidade, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora, o Banco Inter. Ele está nascendo, ele tem pouco tempo na bolsa, uns 4, 5 anos, mas ele está começando a chamar a atenção, porque ele pagou o primeiro dividendo da história agora, ele está começando a chamar atenção na multiplicação. Então, quem sabe, um dia, um exemplo, o Banco Inter, que hoje está crescendo e pagando um dividendo baixo, mas quem sabe no futuro ele não seja a Lojas Renner, que saiu de 4 para 500 lojas, ou que ele seja
os postos de Ipiranga, que saíram de 10 postos para 8 mil postos, entendeu? Tipo, uma multiplicação de riqueza com pagamento de dividendos. Pode ser, não sabemos. Enquanto que o XPML11, que é um excelente fundo imobiliário e hoje tem mais de 30 shoppings, ele pode ir até para 200 shoppings, mas ele jamais vai ser uma multiplicação de riqueza. Seu áudio ficou cortado aí. É XPML11, é isso? É isso. Eu vou marcar aqui, eu vou dar uma pesquisada sobre isso aí. Eu já tinha visto falar, acho que em algum lugar sobre esse fundo imobiliário. Então, a questão assim do fundo imobiliário, assim, para quem está começando, é realmente uma questão bem boa assim, para você estudar, né? Sem falar que motiva o investidor, porque todo mês cai um certo dinheiro na conta e aquilo dá uma motivação, né? Agora, existe outros fundos imobiliários aí que já são bomba, né? A gente tem que ficar bem atento a isso também, né, Gabriel? Tudo na vida, tá? Você tem bons produtos para se investir, atrelado a maus produtos, seja na renda fixa, seja no mercado de ações, no mercado de fundo imobiliário também. Infelizmente, tem que saber, você, né? Assim como na vida, né? Tem gente que é do bem, tem gente que é do mal, e tem coisas que cabem a nós saber lidar com as coisas ruins para ir atrás das boas. Certo. Se fosse para uma pessoa começar hoje, investir, e que sobrasse, se você fosse investir e você tivesse R$ 200 para você investir por mês hoje, vamos colocar o afegão médio, né? Qual que você, qual ação que você compraria no seu caso? Então, depende do perfil, tá? Não existe certo e errado. A única coisa entre certo e errado é não poupar, tá? Então, se a pessoa ganha pouco e não poupa nada, tem alguma coisa errada, tá? E o contrário também, se a pessoa ganha muito e não poupa nada, também tá errado. Lembrando que entre certo e errado, poupar é o certo, não poupar é o errado. Aí vem o segundo passo, que é onde poupar. E aí não tem certo e errado, desde que você poupe e invista, você já sai na frente. Eu tenho um perfil de ir para cima. Então, entre comprar R$ 200 de fundo imobiliário ou R$ 200 de ações, eu prefiro ir de ações. Lembrando que pode falir, um fundo imobiliário não existe histórico de falir, mas o fundo imobiliário também não existe histórico de multiplicação e as ações existem um histórico de multiplicação. Eu acho que hoje nós temos no mercado boas opções de investimento. Um bom ponto de partida hoje, para quem quer entrar no mercado acionário, eu acho que as ações do Banco do Brasil, que pagam 8 vezes dividendos por ano, e aproximadamente 10 a 11% de dividendos pelo valor aplicado, que chega a ultrapassar fundos imobiliários, inclusive. Então, nós temos fundos imobiliários pagando 8% e as ações do Banco do Brasil pagando acima de 10%. Eu acho que é um bom ponto de partida. Lembrando que os fundos imobiliários que pagam 8%, eles soltam todo o lucro para o acionista, 95% pela regra. E o Banco do Brasil, que está pagando mais de 10% de dividendos, ele só está soltando 45% do lucro. Os outros 55% estão ficando dentro do Banco do Brasil. Então, a valorização do ativo vai ser considerada também ao longo do tempo. Então, assim, eu acho que o Banco do Brasil é um excelente ponto de partida, deve ser o primeiro para quem não tem nada, melhor do que até Copel, se bobear. Eu tenho bastante ações do Banco do Brasil, eu acho que a pessoa tem que ter, que se tem o perfil de bolsa de valores, ou até de querer participar um pouco. E
obviamente, nós temos várias ações hoje que estão com preços atrativos. Eu vou dar outro exemplo que eu tenho também, que é a CSN Mineração, CEMIN 3, que ela fez a IPO por 9 há 3 anos, hoje está na faixa de R$ 5, paga mais de 10% de dividendos também, e só que é só 3 vezes por ano, mas ela vai dobrar de tamanho. Ela tem muito dinheiro dentro dela, ela não tem dívida, o dinheiro que ela tem é maior do que a dívida, né? E ela vai dobrar de tamanho, e a Vale fez isso nos últimos 30 anos, quando a Vale foi privatizada, em 97, a Vale produzia 170 milhões de minério, e hoje a Vale produz 330. Então, demorou 30 anos para a Vale dobrar de tamanho, a Vale enriqueceu quem participou do processo, ganhou muito dinheiro quem ficou na Vale todo esse tempo, ganhou mais do que a renda fixa. E eu acredito que a CSN Mineração vai remunerar os acionistas para os próximos anos, porque ela vai dobrar de tamanho, ela está pronta, tá? Eu estudei a empresa. Então, assim, não depende do perfil, não tem certo e errado quanto a onde investir. Mas desde que você poupe alguma coisa, você já está no caminho certo. Certo. A qual mesmo que você falou, Gabriel, que você falou que vai dobrar de tamanho? Chama CSN Mineração, o código é CMIN3. CM? CEMIN, CMIN3. 3. Vou marcar aqui para mim pesquisar depois. Então, é que nem você falou, melhor do que você tem que iniciar, né, cara? Ir estudando, se informando. Se não tem dinheiro para contratar um assessor de investimento, mas eu acho que tá no meio assim de qualquer pessoa assim, tá no alcance, né, de qualquer pessoa assim de qualquer nível Sim, claro. financeiro, né? Popularizou, Entendi. graças a Deus, não é desculpa, tá? A única desculpa é não querer, não fazer. Então, assim, existe, as pessoas culpam os outros e nunca assumem culpa. Mas pode, abrir conta, por exemplo, aqui na XP é gratuito, não tem taxa nenhuma. Se a pessoa quiser abrir uma conta, pode abrir. Quiser, quero ser assessorado por você, pode colocar. Não tem custo nenhum para a pessoa. Se houver algum custo de algum produto, eu vou receber uma parte da remuneração. Tá mudo. Só lembrando, galera, que eu vou deixar os dados do Gabriel Pompeu, aqui embaixo. Até se você quiser também, né, Gabriel, se você aceitar, vou deixar os dados dele aqui para quem tiver interesse entrar em contato com o Gabriel, né? Aí o Gabriel, assessor de investimento, vai estar disponível. Deixem aberto aqui o meu canal disponível para você, Gabriel, para você voltar aqui de novo, poder falar mais. Eu gostei muito da conversa, porque a área de investimento é uma área que me atrai, entendeu? Porque qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo que você vive, você quer ter a sua liberdade financeira. Você quer ter mais tempo com a sua família, ter mais tempo consigo mesmo, passar mais tempo praticando seus hobbies, aquilo que você mais gosta de fazer. E nada mais do que pensar nisso é você pensar sobre a sua dependência financeira. Você conseguir conquistar a sua dependência financeira. E você consegue isso através do trabalho árduo e pegando o seu dinheiro, entendendo, buscando um profissional capacitado na área para você investir nas melhores ações, nos melhores fundo imobiliário, ou seja lá qual investimento você faça, para você conseguir ter o lucro adequado e você também está conseguindo a sua liberdade financeira. Estou vendo aí que na sua camisa está marcado MCK Invest, a sua empresa, essa daí. Isso. A gente tem a XP, é o sistema financeiro que a gente está. São em torno de 400 empresas conectadas na XP. A MCK é a minha, é uma delas. E são 3 grandes corretoras que o Brasil tem. E a XP é a maior. E a gente está conectado nela, oferecendo
milhares de produtos aí disponíveis para os clientes. Entendi. Você falou produtos, você tem em mente algum produto que você oferta nessa sua empresa aí? A gente fala produto, por exemplo, previdência privada é um produto. Do modo geral, né? É, eu gosto muito de previdência privada para pessoas que têm salário alto, para bater imposto de renda. E entra outra parte do trabalho de assessor, que é planejar fiscalmente. Então, assim, é, pessoas com alto salário que não têm previdência estão deixando um benefício do governo brasileiro para derrubar a alíquota do imposto. Eu tenho um canal no YouTube também, que eu criei alguns vídeos, depois eu passo para você compartilhar, mas tem muita coisa que as pessoas não se atentam com as regras do jogo, e o assessor, então assim, as regras do Brasil, elas permitem planejamento dentro das leis para pagar pouco imposto em muitas coisas, e as pessoas não se atentam nisso. Então, nós que trabalhamos aqui no mercado financeiro, temos o dever de ajudar todo mundo. Obviamente, tem pessoas que trabalham que também não se atentam, né? Como tudo na vida, tem médico bom, mecânico bom, dentista bom, mas também tem ruim, né? Então, tem de tudo. Eu acho que alertar as pessoas, ó, tem benefício fiscal em tal coisa, faz, aproveita. Eu acho que cada um fazer um trabalho de formiguinha, a gente consegue mudar. Entendi. Então, eu vou pedir depois para você deixar o seu canal ali embaixo, vou fixar no topo ali para pessoal que vem chegando no meu canal, porque meu canal não é especificamente para o nicho de investimento. Então, eu vou pedir para você colocar os seus dados ali embaixo e o seu canal também, daí eu vou fixar no topo para todo mundo que estiver chegando nesse vídeo aqui já vai direto no seu canal e vai direto ao ponto, né? Que é o que interessa, né, para o pessoal que está chegando, que é o ramo de investimento, né? Me Sim. fale, Gabriel, qual que é os principais erros que você acha hoje que as pessoas iniciantes ou as pessoas no modo geral cometem ao investir? Ah, o, voltando, tá? O maior erro é não ter uma sequência, tá? A pessoa poupa um valor e para de poupar. Então, uma vez eu conheci uma moça que falou que tinha 20 mil guardado, e esses 20 mil faziam 4 anos que estavam guardados, e ela guardou 4 anos atrás 20 mil e não guardou mais, então ela parou. Então, assim, o maior erro é parar, tá? Quanto a produtos, eu acho que não tem certo e errado de novo, tem perfil, tá? Então, eh, as pessoas costumam até no swing trade, por exemplo, elas compram uma ação e depois vendem com prejuízo, porque isso é normal também errar, mas eu ajudo as pessoas, eu falo assim, escreve num papel o motivo que você comprou, e se esse motivo permanece, você pode continuar nessa linha de pensamento. Se não, Devagar sempre, né? é, esse é essa a Só diferença, o lembra. sempre, esse é o sempre. O sempre é a diferença. É devagar, mas se não for sempre, lembrando, o INSS é 37 anos, todos os meses, e as pessoas pagam. Então é o sempre, é todos os meses poupar e investir. Eu não estou falando para você poupar e investir a todo custo, obviamente, você vai sair de férias, você não vai poupar, mas é todo ano, você tem que poupar. Todo ano tem que entrar dinheiro no seu investimento, tá? Viajei, não tem problema, no mês que vem você coloca outro dinheiro, mas todo ano seu dinheiro tem que crescer, tá? É um compromisso. Entendi. Para você poupar e sempre, você tem que ter um compromisso com aquela poupança que você faz e você também tem que ter uma disciplina, Correto. né? Isso às vezes é uma coisa difícil que tem de se fazer, porque às vezes a pessoa ganha 10 mil, mas gasta 11 no mês, Sim. né? É,
É o seguinte, Claudinei, a gente costuma dizer o seguinte: se uma empresa poupa e investe, os seus funcionários estão protegidos. Se um pai de família poupa e investe, os seus familiares e filhos estão protegidos. Se um governo poupa e investe, os seus cidadãos estão protegidos. E não é exclusividade do Brasil, dos brasileiros. Os seres humanos, poucos poupam e investem. Alguns mais, outros menos, mas em geral, poucos poupam e investem. Então, se você for num país da Europa, provavelmente eles poupam e investem mais do que os brasileiros, mas eles são poucos entre eles também. Grosso modo, vamos supor que no Brasil só 5% poupa e investe e lá é 7%. Mesmo assim, todo mundo que poupa e investe é minoria, e quem poupa e investe protege os seus e os próximos. E se todos pouparem e investirem, todos estarão prósperos e protegidos, teoricamente. Então, cabe a você fazer sua parte, no que está ao seu alcance. Devagar e sempre, né? Mesmo que seja um pouquinho, porque isso leva a um condicionamento mais mental mesmo. Isso. Que você acostuma a fazer aquilo, a coisa repetitiva, né? Isso. Mesmo que seja pouco, mas você não deixou de fazer aquele mês. Você leva a uma questão mais psicológica, né? Para você poder fazer aquilo mais e mais sempre. Começa com a questão. Começa Pode como falar, uma coisa Armin. obrigada e depois vira um hábito. Mas tem que começar para criar o hábito. Sim, é isso mesmo. A questão de você fazer sempre aquilo e virar um hábito, um costume, né? De você fazer aquilo mais e mais vezes. É uma questão bem interessante a questão dos investimentos. O Brasil ele não tem costume de se envolver em investimento. Até eu tinha conversado com outro economista que veio, foi o Leandro. Acho que não sei se você acompanhou a live, mas a gente estava falando sobre a questão dos pirâmides, né? Que às vezes no mercado financeiro, segundo alguns canais no YouTube, não sei se é isso, se não for você me corrija, leva de 6 a 7 anos para você dobrar um capital numa ação boa, não pode ter nada de errado para você dobrar um capital. Existem algumas empresas que no modo de falar, né, que prometiam esses ganhos em 10 dias, né? Claramente Não, uma pirâmide financeira. não existe, né? Se a pessoa souber dobrar o capital em um mês, ela não vai divulgar para ninguém, tá? Então, isso não existe. Não, se existe, você não vai ser convidado. Se você for convidado, é uma farsa. Então, quem sabe a fórmula da riqueza de dobrar em um mês, em um ano, não vai divulgar para ninguém. Um dos melhores investimentos que tem para nós, pessoas físicas aqui no Brasil, é placa solar no telhado, tá? Eu coloquei na minha, eu acho que quem faz a conta retorna o valor em 4 anos. Então, nós estamos falando em, um exemplo, você pôr 20 mil reais hoje, e em 4 anos você economizar 5 mil por ano, que dá 4 anos de payback. Isso é maravilhoso, tá? De investimento. É considerado um subsídio do governo, e pouca gente faz essa conta, e qualquer coisa acima disso é irreal, tá? Não dá. Não dá para dobrar uma coisa em 1 ano, 2 anos, 3 anos, não dá. É ilegal ou é golpe. Uma das coisas mais importantes que eu tenho observado é essa questão de estudar sobre o fundo. Porque qualquer investimento que você vai entrar, seja ele fundo imobiliário ou ações, é importante você ter o conhecimento sobre aquilo que você está investindo, porque você está colocando o seu dinheiro, o seu suor, né, fruto do seu trabalho, daquilo que você conseguiu arduamente para você conseguir aquilo lá. Então, se eu for investir em fundo imobiliário, eu preciso estudar sobre o passado dele,
Sobre a projeção futura ou sobre os dois? É o seguinte, quando você tem dor de cabeça, você não faz medicina para curar. Quando você tem, né, pedra no rim, você não estuda urologia para tirar. Você procura um profissional. Mas então vamos supor que você quer investir sozinho, sem a ajuda de um profissional. Lembrando que é um profissional, óbvio, que você confie. Mas se você quiser, eu acho que as duas coisas são importantes, tá? O histórico do passado, ele é importante para saber para onde vai o futuro. Então, quando você me deu as opções de futuro, passado ou os dois, eu fico com os dois. Porque uma das coisas que eu evito é investir em ofertas iniciais. Então, tá vindo um fundo novo ou uma empresa nova para a Bolsa de Valores, eu evito, por causa do histórico que não tem. Então, eu gosto muito de olhar o passado, de como se comportou o fundo imobiliário ou a empresa no passado e como, obviamente, como ela pode se comportar para frente. Isso também, né? Mas eu gosto, sim, de olhar o histórico do passado. Aonde que eles geralmente colocam essas informações? Uma pessoa que é bem leiga, que está iniciando agora e que não sabe nada sobre investimento, quais lugares? Ela procura em jornais, em canais de notícia como um todo, ou tem algum lugar específico onde ela deve procurar informações sobre essa empresa? É o seguinte, o conhecimento ele está muito solto, ele não é centralizado, ele é totalmente disperso na internet. Toda empresa e todo fundo imobiliário que está na bolsa, eles têm uma página na internet deles de RI que chama Relações de Investidores. Então, por exemplo, se você digitar Ipiranga, na verdade chama Ultra, né? O grupo Ultra, que é dono do Ipiranga, o Ultrapar, RI, vai cair nessa página. Lojas Renner, RI, vai cair na página da Lojas Renner. Banco do Brasil, RI, vai cair na Banco do Brasil. Ou então XPML11, que é o fundo de shoppings maravilhoso da XP, por exemplo, e vai cair na página de RI. E nessa página vai ter todos os documentos financeiros e históricos. Então, o melhor lugar para você buscar o histórico é na página de RI ou do fundo ou da empresa, que lá vai ter todo o histórico. E aí, infelizmente, não vai ter uma tabela, você vai ter que fazer, olhar, ver e calcular. Tem alguns sites centralizadores, que é o Status Invest, que organiza fundos e ações, tem o Fundamentos também, que é gratuito.com.br, tem o Investidor 10, é um site também gratuito, que tem informações. Então, assim, o melhor é o site de RI de cada um. E tem outros sites consolidadores de históricos. Entendi, Gabriel. É interessante isso aí, mas sempre é bom recomendar que qualquer área que a gente for buscar, a gente procurando um especialista naquele ramo, né, nos poupa de perder muito dinheiro, né? Não dá para a gente fazer as coisas nós mesmos por conta, né? Então, por isso, eu quero te convidar você a deixar seu contato aqui embaixo para o pessoal entrar em contato, se inscrever no seu canal aí também. Vou deixar aí. Recomendo se inscreva no canal do Gabriel aí, pessoal. Quero te agradecer, Gabriel, por você ter disponibilizado esse tempo para nós aí, para levar informação para o público de forma gratuita. Eu te agradeço muito a sua empresa aí também e deixo o canal aqui em aberto, caso você queira retornar aqui no canal algum outro dia aqui para a gente conversar mais, trocar mais ideias sobre investimento, que é uma coisa tão importante, né, da vida humana, que é você ter sua independência financeira, fazer o que você quiser no seu tempo, né? Isso aí, legal, Claudinei, Bigode. Parabéns aí pela iniciativa. Sigam aí no meu canal se quiser. Eu não posto toda semana conteúdo, mas alguns poucos conteúdos eu posto com
com profundidade é o @GabrielPompe aí no YouTube, e vai deixar escrito aí também. Podem me contatar se tiver alguma dúvida, também podemos voltar outro dia. E parabéns aí, eu não conhecia seu canal, é muito bom. Minha esposa é fonoaudióloga, tem muitos pacientes autistas, a gente convive com esse tema. Parabéns aí para você, Claudinei, top, e você vai longe cada vez mais. Valeu, Gabriel, muito obrigado aí. Grande Encerrando a live abraço. aqui, galera. Valeu todo mundo que participou aí, muito obrigado.